Olá, muito bem. Nossa primeira aula de treinamento de força para mulheres. Vamos fazer uma introdução ao universo biológico feminino. Essa aula eu quero dar uma dimensão da complexidade no âmbito científico, principalmente científico, quando a gente fala sobre treinamento de força para mulheres. E por que um conteúdo específico para mulheres? Eu estou colocando este conteúdo dentro de uma disciplina que aborda grupos especiais. Comparativamente, mulher e homem, a forma de treinamento é basicamente a mesma. Nós temos poucas diferenças, que eu vou falar durante estas aulas, mas quando a gente fala do universo feminino, há questões que a gente precisa chamar a atenção. Mas eu quero deixar claro aqui que eu estou colocando esse conteúdo como específico, especial, porque a gente precisa debater alguns pontos que são mais complexos. Inclusive, do ponto de vista científico, nós temos bem menos conhecimento de qualidade comparativamente a homem. Eu preciso explicar isso porque vocês poderiam, quem está assistindo, poderia se perguntar se há um grupo específico, se há um conteúdo específico para mulheres. Quem está ministrando está entendendo que homem é a referência? E aí seria um pensamento que beira ao sexismo, à misoginia, e não é essa a ideia. A ideia é um conteúdo específico. Esse pensamento é possível, sim. E, em parte, a menor produção de conhecimento qualitativo em relação a mulheres, quantitativo e qualitativo, tem a ver com isso. A gente vai entender um pouco dessa história agora. Mas, então, homem não é uma referência do ponto de vista de gênero, mas do ponto de vista científico a gente tem que fazer comparações porque há maior produção de conhecimento. E eu vou dar essa aula basicamente me fundamentando neste artigo, que é um artigo de agora, de 2021, onde se fala sobre considerações metodológicas para estudos com mulheres. E vocês vão entender a preocupação das autoras. Uma preocupação muito importante. Historicamente, mulheres são menos estudadas. E aí a gente pode se perguntar, é pela complexidade biológica ou por sexismo? Historicamente, mulheres são menos estudadas com um argumento. O argumento habitual é a complexidade biológica, mas não é improvável que isto aqui tenha relação também. E é isso que as autoras vão chamar a atenção. Elas não vão se preocupar com essa questão do gênero, sobre sexismo, nada disso, mas vão chamar a atenção para algumas coisas importantes. Por exemplo, há uma questão histórica que tem a ver com esta dominância, né, esse patriarcado que faz coisas como isso aqui. Por exemplo, em 1900, apenas 2,2% dos competidores de Olimpíadas eram mulheres. Em 1952, a proporção foi de 10,5%. Em 2000, subiu para 38%. Em 2021, estima-se que chegará perto do 50%. Então, 1900, do ponto de vista histórico, é aqui atrás, né? Foi outro dia, do ponto de vista da evolução histórica. E a gente percebe uma diferença absurda que é característica desta cultura sexista que a gente tem. E, obviamente, que isso aqui vai repercutir nos trabalhos científicos, mas principalmente a alegação principal tem a ver com isso aqui, complexidade biológica. Mas vamos seguir. Veja o que as autoras falam neste fragmento aqui. Eu peguei para dar uma lida para vocês. Não é apropriado excluir mulheres das pesquisas científicas relacionadas a esporte e exercício por nenhuma razão, especialmente sobre a base da conveniência. De fato, esse é um argumento conveniente. A complexidade da mulher é mais complexo de trabalhar e, em virtude das questões principalmente hormonais, então por conveniência se trabalha com homens.
Eu já fiz muito experimento com modelo animal, com ratinhos. A minha formação científica, da iniciação, mestrado e doutorado, foi com modelo animal. E a gente trabalha principalmente com ratinhos machos, com base nessa conveniência. Conveniência de que você vai ter menos fatores de confusão. Mas é de fato o que a autora está chamando, é uma conveniência. E isso, obviamente, atrapalha a produção de conhecimento relacionado ao biológico feminino. Exemplo, excluir mulheres como participantes devido a um efeito de confusão, um potencial efeito de confusão das flutuações hormonais. Esse era o argumento que a gente tinha principalmente no âmbito trabalhando com ratinhos. Normalmente se trabalha com fêmeas, ratinhas, quando o interesse é de uma pergunta que tem a ver com biologia feminina. Ou, continuando aqui, né, o custo, por exemplo, excluir mulheres porque você terá um custo maior devido a uma questão temporal, você vai gastar mais tempo para fazer medidas repetidas do ciclo ao longo do ciclo menstrual, e recursos financeiros, porque você vai ter que fazer coleta sanguínea para determinação de hormônios esteroidais. E obviamente que essa conveniência toda faz com que a produção científica em relação a mulheres se torna mais frágil comparativamente a homens. E aí ela conclui aqui, né? É evidente que muitos pesquisadores, cientistas, têm evitado participantes do sexo feminino, como se percebe por dados quantitativos. 4 a 13% dos artigos de revistas importantes na área da ciência do esporte e exercício, apenas 4 a 13% inclui exclusivamente mulheres. Faltou aqui a gente saber quantos que inclui exclusivamente homens, para a gente fazer um comparativo, mas de qualquer modo isso aqui é um número realmente bem pequeno. Continuando, elas chamam atenção logo no início. As mulheres não são iguais, não são as mesmas. Nem toda mulher é igual. Mulheres têm uma variedade de perfil hormonal reprodutivo que muda através da vida, desde a puberdade, principalmente a puberdade, até a menopausa. Na verdade, antes da puberdade e pós-menopausa, né? Até para ser um pouco mais amplo que isso aqui. Entre a puberdade e a menopausa, as concentrações de estrogênio e progesterona flutuam de 5 a mais que 50 vezes, respectivamente, 5 para estrogênio e 50 vezes para progesterona, ao longo de um ciclo menstrual. Então veja que a variação ela pode chegar a mais de 50 vezes num ciclo. E aliás, o próprio ciclo já é bastante variado. Vai de 21 a 35 dias. Então há ciclo normal de 21 e ciclo normal de 35 dias. Olha a distância. E nisso você tem uma flutuação hormonal muito grande. Como está nessa figura, que eu até compartilhei lá no Instagram dias atrás. Repare para o estrogênio, que na pré-puberdade, aqui colocado em picomol, na pré-puberdade este valor aqui de 100, quando chega a fase ciclo menstrual aumenta 20 vezes, 2000, com o uso de contraceptivos orais cai muito, para perto do valor aqui da pré-puberdade, 200, na gestação, olha isso aqui, 70 mil, e lá na pós-menopausa cai para valores típicos da pré-puberdade. E isso aqui é um valor médio, né? Sem considerar que no ciclo desse 21 a 35 dias você tem oscilações grandes, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. E aqui para progesterona, pré-puberdade, a unidade medida aqui é nanomol, pré-puberdade, no ciclo menstrual, contraceptivos, enfim. Veja então que a variação durante a vida é muito grande e durante um ciclo também, como a gente vai ver agora. Isso aqui é um ciclo, olhando aqui para baixo primeiro, antes de eu apresentar aqui em cima. Veja o ciclo, né, nas diferentes fases, fase 1, 2, 3 e 4. O que acontece com diferentes hormônios, né? Estrogênio, hormônio luteinizante,
e a progesterona. Então a gente tem aqui algumas montanhas russas do que acontece em 21 ou 35 dias. A fase 1, essa figura é uma figura clássica de quando se fala sobre ciclo menstrual, por causa das fases, e da variação hormonal, por causa, obviamente, do que acontece com os hormônios nesse ciclo. A fase 1 é indicada pelo começo do sangramento até o 5º dia, essa é a fase 1, que também costuma ter outros nomes. A autora, inclusive, chama atenção para isso, de tentar uma padronização de nome, porque isso ajudaria bastante. A fase 2, e a gente já vê um aumento enorme aqui, aliás, a maior concentração de estrogênio vai acontecer na fase 2, está escrito aqui, ó. E ela ocorre 14 a 26 horas antes da ovulação e do aumento do hormônio luteinizante. Essas coisas estão associadas. Repare que quando o hormônio luteinizante ele sobe, o estrogênio já vai começar a cair, porque esses hormônios, a comunicação por feedback o tempo todo. O luteinizante é um hormônio regulador muito importante. Quando ele sobe, estrogênio desce. Bom, na fase 3 é indicada exatamente pela ovulação. A fase 3 é a fase ovulatória e ela é indicada por kit, que consegue se avaliar como positivo usando urina. Há ensaios mais na corrente sanguínea também, mas pode-se usar kit. E dura mais ou menos 24 a 36 horas essa fase. E é a fase onde o hormônio luteinizante é mais elevado. Depois começa a cair e a gente vai ver progesterona agora subindo mais comparativamente aos demais. A fase 4 você considera mais 7 dias após a ovulação ter sido confirmada. Então esta flutuação aqui é a flutuação de um ciclo menstrual que, por sua vez, já varia muito de 21 a 35 dias. Fora quando tem os distúrbios relacionados à menstruação, e aí vai mexer em tudo nisso aqui. Há razões para se preocupar com essas variações, ou seja, essas variações hormonais, que são grandes, elas tem algum impacto relacionado àquilo que a gente está estudando aqui, que é o treinamento de força, ou outras coisas relacionadas às ciências do esporte? Então, há trabalhos que, principalmente comparando contraceptivos orais, porque como vocês viram aqui atrás, voltando aqui atrás, quando se usa contraceptivo, você muda bastante o comportamento de estrogênio e da progesterona. Então, o uso de contraceptivos orais já foi associado com aumento de marcadores do dano muscular, prejuízos na termorregulação, isso aqui é bem claro, as evidências são bem fortes, e prejuízos na oxidação de substratos, sugerindo então que este comportamento hormonal normal, ou seja, sem o uso de contraceptivo, portanto aquele que é característico do ciclo habitual, aqui das variações, as flutuações habituais, são importantes para alguns componentes biológicos, como dano muscular, termorregulação, oxidação de substrato. Isso para citar alguns menos conhecidos, outros como o caso da termorregulação, com mais evidência. Apesar disso, há menos clareza se essas alterações hormonais, que apesar de serem muitas e claras, se elas afetam o desempenho em força, a velocidade ou a resistência. Isso é especialmente importante para atletas. A clareza disso é menor por uma série de coisas. Muitas mulheres usam contraceptivos orais, e isso muda completamente o cenário hormonal, e porque historicamente a gente tem menos produção de conhecimento científico de alta qualidade, e mesmo quando há um conhecimento de alta qualidade, a variação entre as mulheres é muito grande. E isso gera uma série de dificuldades, como a gente vai ver mais adiante, como agora. Vamos falar um pouco dessa complexidade. E aí quem fala um pouco dessa complexidade são as autoras do trabalho. Se eu não me engano, só tem um autor lá. As outras todas são mulheres.
E aí, nesse trabalho, que é um guia preocupado, chamando atenção para questões metodológicas, tentando criar um guia de tomada de decisão no âmbito de método científico. Elas vão chamar atenção para conceitos diferentes que atrapalham muito entre os diferentes estudos. Há muitos tipos de contraceptivos orais, muitos tipos, ou seja, tipos de contraceptivos orais diferentes, e há novos sendo lançados o tempo todo. Isso gera mais complexidade, porque como você compara essas coisas, que de repente já surge um novo, aí você já não tem comparação disso. E isso falando só dos contraceptivos orais, e como vocês sabem, há muitas outras formas de contraceptivos, mais à frente eu mostro isso. Dificuldade de acompanhar flutuações endógenas agudas, por exemplo, aquelas que acontecem ao longo de um dia. Eu falei do cenário durante uma vida, falei durante um ciclo, e há também variações durante um dia. Ou flutuações endógenas crônicas, como aquelas induzidas por uma mudança biológica que é duradoura, por exemplo, o caso da gestação, que pode ser duradoura, né, porque pode ter uma gestação que não evolua. Ou flutuações exógenas, como, por exemplo, contraceptivos orais, terapia de reposição hormonal, outros hormônios, como anabolizantes, a própria dieta, ou ainda fatores clínicos, doenças como a síndrome do ovário policístico, né, para citar um. São coisas que geram complexidade à biologia feminina. Essa heterogeneidade, ou melhor, tudo isso que eu falei aqui, todas essas diferenças, e mais algumas que eu vou citar daqui a pouco, elas vão gerar heterogeneidade da amostra, principalmente quando eu falo da amostra, em termos de resposta, ou seja, a resposta dessa amostra será muito heterogênea. E a própria seleção pode ser em virtude disso aqui, dependendo de como você faz os seus critérios, como você estabelece os critérios de inclusão e exclusão. Então pode variar a amostra. Mesmo se a amostra fosse homogênea, as respostas já seriam heterogêneas. Então imagine uma amostra heterogênea, as respostas serão mais heterogêneas ainda. Então isso vai afetar, obviamente, os resultados. Com isso, a gente vai ter dificuldade de comparar com outros estudos, mas também há problemas na comparação intra-estudo. Dentro do próprio estudo, a gente vai ter dificuldades, porque a variação aumenta muito. Com isso, prejudica aquilo que é chamado na ciência de validades interna e externa. A gente chama de validade interna. Resumindo bastante, a validade interna tem a ver com o rigor e com a força do método científico, do trabalho especificamente. Então, um trabalho ele pode ter um desenho experimental melhor, um desenho experimental pior, um desenho experimental que pode te dar uma relação de causa e efeito, desenho experimental que não é ruim, mas que não te dá uma relação de causa e efeito. Então isso tem a ver com a validade interna, que basicamente tem a ver com o método científico. A gente pode falar disso em um outro momento. A validade externa tem a ver com a extrapolação dos resultados. Ou seja, quando eu tenho esses resultados e a gente faz trabalho científico, não é com um fim em si mesmo, é sempre buscando um conhecimento que possa ser aplicado no âmbito social. E aí que entra a dificuldade da validade externa, que é esse comparativo ou transpor isso para o cenário social. Continuando aqui, definição da fase. Aquela definição da fase que eu citei lá atrás, aquelas 4 fases, elas podem ser, nos trabalhos científicos, por autorrelato, né, por relato da pessoa, ou direta. E obviamente que não é a mesma coisa, a medida direta é mais precisa. Há um cenário que é, do ponto de vista científico, muito interessante, que é quando se fala das mulheres transgêneros. Que, neste caso, você tem uma pessoa que nasce com um biológico masculino, mas que não se reconhece com essa biologia, se reconhece com a biologia feminina, e aí
o que vai acontecer é que essas pessoas buscarão terapia hormonal e essas alterações hormonais gerarão muito impacto que ainda está sendo estudado. Aliás, esse é um grupo muito interessante de estudo. Assim, tem surgido estudos, vários estudos nos últimos anos sobre transgêneros que usam hormônios para se aproximar mais daquela identidade que a pessoa se reconhece. E do ponto de vista biológico, isso é muito interessante para se ver o que essas terapias hormonais gerarão. Há todo um cenário também relacionado a transgêneros, que entra no âmbito, para além do biológico e complexo, mais complexo ainda, que é no âmbito sociocultural. Por exemplo, mulheres transgêneros vão competir numa Olimpíada em qual categoria? Essa é uma discussão que é bastante complexa e as pessoas estão discutindo, os cientistas dessa área e as pessoas envolvidas estão discutindo para ver como se resolve isso. Uma série de questões, obviamente não dá para entrar em detalhes por hora, mas é bem interessante. Dificuldades, nomenclaturas e conceitos. Isso aqui, para não alongar a aula, eu não vou ficar lendo, tá? Eu só marquei alguns pontos aqui, só para chamar a atenção dessas nomenclaturas e conceitos, o como que isso é típico da biologia feminina e é complicado. Então, você tem a puberdade, a peripuberdade, a adrenarca, gonodarca, a menorreia primária. Eu não vou ficar lendo os conceitos, embora está no inglês, mas se você tiver dificuldade com o inglês, são conceitos bem fáceis de encontrar na internet, tá? Eu até peguei um link que fala várias dessas coisas. Tudo que eu falei aqui está mais relacionado à puberdade e peripuberdade, aquilo que é um pouco antes, um pouco depois. Mas para você tirar dúvida, basta jogar no Google. Ou aqui, para esse slide em particular, esse site aqui tem um artiguinho que eu achei com a linguagem bem fácil. Mas é coisa bem tranquila. Aí nós temos eumenorreia, que seria o ciclo menstrual normal, que não é curto, né? de 21 a 35 dias. Anovulatório, fase lúteo, ligomenorreia, a menorreia secundária, isso aqui tudo entre puberdade e menopausa, você tem tudo isso. Então, de novo, dá uma buscada aí no Google, caso vocês não consigam compreender o inglês. Tipo de contraceptivos orais, tipos de contraceptivos, né? Aqui eu estou colocando, onde eu grifei aqui, são os orais que por sua vez são muitos, de muitos tipos, de muitas marcas, mas há vários, implantes, injeções, dispositivos intrauterinos e vai embora. Então olha o grau de dificuldade na hora de você estabelecer um grupo. Aqui sobre marcas, né? Então isso aqui tem a ver com contraceptivos. Aqui quando chega na gestação, aí tem o primeiro trimestre, que tem características muito específicas, o segundo trimestre, que é bem diferente. O terceiro, que eu esqueci de grifar, mas está aqui, que é a fase mais crítica para gestante. Depois tem, ainda está relacionado à gestação, né? O pós-parto, o estágio gestacional e por aí vai. Aí depois, chegando lá na menopausa, você tem perimenopausa, você tem a menopausa, você tem pós-menopausa, deixa eu ver se está aqui, pós-menopausa. E tudo isso tem conceitos. E um dos objetivos desse trabalho foi tentar deixar esses conceitos mais claros exatamente para na hora de se criar grupos de intervenção ter mais clareza. Obviamente que o artigo tem muito mais coisa do que eu estou apresentando aqui. Bom, mas vamos continuar aqui. Sintomas de menopausa, aqui tem terapia de reposição hormonal, e aí é outra 1 milhão de coisas. 1 milhão de coisas, como terapia de reposição hormonal. Para resumir esta aula, o que eu quis mostrar basicamente há de fato, biologicamente, uma complexidade que é específica da biologia feminina. Entretanto, priorizar ou privilegiar o masculino nos estudos científicos tem gerado
um atraso na produção de conhecimento de qualidade relacionadas a mulheres. Eu estou trazendo essa aula primeiro, logo de cara, de introdução, exatamente porque adiante eu vou mostrar conjunto de respostas relacionadas ao treinamento e que boa parte delas a gente não está convencido de que é aquilo mesmo. É provável que boa parte dessas coisas mudará na medida que tivermos estudos com mais qualidades e feito por grupos de independentes de pesquisa. Mas uma coisa leva a outra. A complexidade leva a esse cenário de privilegiar homens. Por consequência, nós vamos ter menos trabalho de qualidade. Além disso, o que esse artigo chama atenção é, mesmo quando se propõe a fazer estudos só com mulheres, há toda essa dificuldade que eu citei ali atrás, que irá repercutir na validade interna e externa, e que as comparações, e que tanto os resultados desse estudo e as comparações ficam bem prejudicadas. E dizer, claro, nós temos trabalho, temos conhecimento, mas que temos bastante coisa ainda para melhorar, ampliar e certamente aprender. Na próxima aula falarei de características das fibras, força e potência de mulheres, para a gente continuar avançando, para a gente avançar nessa parte, neste conteúdo, parte dessa disciplina. O meu site, você pode baixar o nosso livro gratuito, só fazer download lá, o nosso blog que sempre tem coisas muito legais, pode vir por aqui ou pelo QR Code, meu Instagram, quem quiser me seguir. As últimas postagens foram essa, então é isso, até a próxima aula.